Bom dia, pessoas, tudo bem? Hoje eu venho para fazer essa aula sobre Aruá. Semana passada eu tive meus colegas Sidney que estava aqui, continuam fazer a continuação, né, de introdução da informática. Então hoje eu venho para falar sobre Aruá. Eu vou explicar o que é Aruá, como é, né, o funcionamento de cada componente também. Então, o computador é formado basicamente pelo seguinte hardware: placa-mãe, memória, processador, gabinete, fonte, cooler, monitor, HD. Esses aqui são os principais, né? Mesmo assim, além disso, tem outros, mas esse aqui é os principais que a gente fala como um computador, né? Que é um composto do computador. A placa-mãe, vamos falar sobre a placa-mãe. A placa-mãe é também chamada motherboard, né? É uma placa de circuito impresso, qual são ligadas de todos os componentes de um computador. Sendo assim, o componente mais importante que está princípios a dar problemas é constituída de um programa básico conhecido como BIOS, né? A qual é permitido que possamos ver e editar suas funções. Aqui a imagem de placa-mãe. A componente de placa-mãe, a primeiro conecta até X. Esse aqui é conecta até X. Esse aqui é um fio que a gente conecta com colo. Depois mais pra frente eu vou falar sobre colo. O segundo é processamento. Aqui que vai caber o processador, né? O terceiro é esse fonte. O terceiro é controlador do Monte Norte. Esse aqui é tipo controlador, né? O 4, esse aqui é que se chama socket DIMM, né? DDR. Mas esse aqui que a gente também encaixa o pente de memória. Esse 4. O 5 se chama conecto fonte. Esse aqui a gente vai conectar com a fonte que carregar a corrente. A fonte. O 6 é controlador, suporte entrada e saída. IEO. Daqui. Esse aqui é um controlador de super, né? De entrada e de saída. O 7 é conector de disco flexível. Esse 7 é também tipo um conectador. O 8 é conectador de ID. O 9 o 9 é memória flash, é BROM, é tipo uma memória, né? O 10 é conector SATA. Esse aqui é conector SATA que liga com o HD. A conexão SATA, o fio SATA. O 11 é o controlador do ponte sol. 12 é LED de forte. Esse aqui, se por exemplo a gente liga o computador, liga a placa-mãe, o LED liga com fonte, né? Que carrega o corrente. Esse LED de 12, né? Que fala que o computador tá ligando porque ele pisca amarela. O 13 é áudio, que dá o som, né? O 14 é slot PCI. O 15 é controlador de LAN. Esse aqui que controla o LAN. O placa-mãe principalmente composto desse aqui, né? De a gente que acabar de falar. Aí mas isso tem uma memória. Na informática, a memória representa tudo, né? A memória é tudo, mesmo ser humano. De tudo que é capaz de armazenar qualquer tipo de dados e de informação, seja de forma temporária ou permanente. Um computador tem como memória principal o RAM, memória secundária, o RAM, memória principal. Se estende como memória principal as quais são necessárias para acessar do processador.
A gente vai para falar sobre processador mais para frente um pouco. Como uma RAM e um cache, respectivamente. Assim, também existe algumas substitutivos de memória voláteis, necessitam de energia para gravar os dados. Nós voláteis guardam a informação mesmo com o PC desligado. Esse memória é bom porque o computador não pode ser sempre ligado. Então, depois de desligar, todos esses dados que estavam na memória foi transferido nesse memória de não voláteis. Esse aqui guarda a informação. Depois que você volta a ligar seu computador, você vai acessar os dados que você armazenou graças a essa memória de não voláteis. Essa aqui é a estrutura da memória. Você viu? O memória do computador, eles são divididos. Memória principal e memória secundária. Os memória principal, eles são divididos por memória volátil, memória não volátil, que eu acabei de falar, voláteis, que eu acabei de falar agora. O memória voláteis é dinâmica e estáticas também. Mas dinâmicas é de memória de RAM, estática é de memória SRAM. Mas se é de não voláteis, RAM é só variáveis. Então, por isso aí ficou muito bom. O memória secundário tem uma unidade de armazenamento, que ele armazena. Aí, depois que ele tem também unidade de armazenamento, tem um disco, né? Que faz esse pendrive, porque a gente armazena dentro de uma coisa. Então, a gente armazenar dentro de um disco resíduo, o pendrive, o cartão de memória, etc. Aqui é o processador. O processador se chama cérebro do computador, né? Que faz geralmente quase tudo. que analisar, fazer as coisas, né? Calcular. O processador é uma específica de microchip. Especializado é uma responsável por receber, processar, acelerar, endereçar quase todos os dados depende da sua aplicação. Tudo isso orientado no padrão binário 0 e 1, que é o padrão binário do computador, né? Com base das instruções armazenadas em sua memória interna. Esse aqui se chama registrador, memória processador. Ele foi usado em 1979, né, com o nome de 888 de Intel. Ele foi usado pela primeira vez em computador em 1981 pelo IBM. Esse aqui é essa imagem de processador. Aqui, você viu aqui, tipo o que você tá vendo como dourado é ouro. Por isso, sempre tem mesmo esse cor, cor, tem esse número impar, seja 3, né? E 3, e 7, e 9, e 11, né? Sempre tem esse impar, do número impar. E tem estandardor de comunicação entre processador e memória RAM. Tipo, acessar a memória principal, esse tem uma comunicação entre a CPU, processador que a gente fala, e memória RAM. Então, o memória RAM, ele busca ler instruções, executar e depois devolver para a memória RAM. A CPU que busca instruções, né? Ler, executar, depois devolver para a memória. Além disso, tem gabinete. O gabinete é também chamado de o CPU, porém de forma incorreta. Nada mais que a caixa que recebe todos os componentes do PC, classificados em desktop, usando na posição horizontal, possui pouco espaço, porém pode ser pequeno plástico. Utilizar a fonte de alimentação do tipo ATX. Os monitores usando na posição vertical.
possui mais espaço para instalar de periféricos que desktop, porém ainda é pouco. É um modelo mais usado, utilizar a fonte de alimentação de tipo ATX, o Torres, pois as mesmas características que monitores, porém é mais alto, o que possibilita a instalação de mais periféricos. Modelo muito usado para servidores. Utilizar a fonte de alimentação de tipo ATX. SFF, acrônimo de Small Form Factor, usa um gabinete de tamanho reduzido. Pode ser usado tanto no vertical quanto no horizontal, utilizando fonte de alimentação de tipo SFX. Bom, assim, esse é outro tipo de gabinete. E nada numa caixa, né? Que a gente fala. Mas você tem que ter. A gente faz uma confusão. Falar que esse aqui é computador. Esse aqui não é o computador. Esse aqui é uma gabinete, uma caixa que a gente. Que cabe, né? O placa-mãe. Mas esse já é um gabinete. A gente tem esses três tipos de gabinete de computador. O fonte de alimentação é um item muito importante que quase sempre é dito como pouca importância e é responsável por transformar de corrente alternada. Assim, o corrente continua a descer, é a fonte que carrega o corrente. Já nas tensões corretas, que variam de 13 voltas a 12 voltas, para os periféricos e componentes do computador. Esse aqui é um exemplo de fonte. Que esse cabo, cabeça vai encaixar lá na placa-mãe. Esse aqui a gente vai colocar aqui o cabo do corrente para ligar. Esse aqui é o botão de ligar e desligar. O colo é uma ente de extrema importância responsável por resfriar o PC. O colo é aquele que fazer um resfriamento do PC, será no notebook ou computador. De forma mais direta nos instantes que mais esquentável, como o processador é a fonte de alimentação. Os principais tipos de colo são Air Cooler, modelo mais comum, barato, composto por um dissipador e uma ventania. Water Cooler, modelo para intensos que necessitam de mais eficiência térmica, composto por água. O cooler Ice Pipe, muito semelhante ao Air Cooler. Esse modelo é muito utilizado em placas de vídeo. É considerado um sistema de refrigeração passiva. Tem uma refrigeração de nitrogênio líquido, tipo mais extrema de refrigeração. É muito usado na execução do overclocks, o que força ao máximo os componentes do meu computador. Air Cooler tá ali, a imagem de Air Cooler. O Water Cooler, você viu como ficou? O colo de nitrogênio líquido, vocês viram? É o colo de hip pipe. Tem esse diferente tipo de colo para resfriar o processador. O monitor, aí todo mundo conhece. O monitor é periférico de saída necessário para se mostrar um gráfico do sistema. Esse aqui é o monitor, a outra é gabinete, para ficar mais claro com pessoas que confundem monitor, computador, gabinete. Esse aqui é o monitor, uma tela que dá a saída do periférico. Tipo, esse aqui é o monitor. O HD, uma componente de memória, responsável por armazenar dados de forma permanente ou até ser apagadas, chamado também de memória ROM. Esse aqui
que guarda nossas coisas, né? Nossos dados, tudo isso é HD mesmo. A gente tem esse aqui, a gente compra, né? Tem HD que a gente compra, se chama HD externo, para guardar suas coisas. Se você precisa, você pega nessas coisas dentro desse HD. Mas esse aqui serve para guardar nossos dados. Os periféricos são dispositivos que permitem uma interação e uma comunicação entre CPU ao mundo externo, possibilitando a entrada e a saída de dados. E são assim chamadas para se situar fora do CPU. Isso é em sua periferia, que se chama dessa palavra periferia, que veio de periféricos. Cada equipamento periférico é ligado a uma barra de placa de mãe a pontos específicos, dominando porta. Pode ser, então, ligar vários equipamentos periféricos através das portas. Os barramentos, os dados em restrição fluem através dos barramentos dos periféricos para do processador para os periféricos. Aí, o tipo de periférico de entrada: teclado, mouse, drive de CD-ROM, drive de DVD-ROM, microfone, scan, webcam. Esse aqui é o tipo de periférico de entrada. O periférico de saída: monitor, impressora, placa de vídeo, placa de som, caixa de som. O periférico de entrada e de saída: drive de disquete, drive de CDR, drive de CDRW, DVD-R, DVD-RW, unidade de fita magnética moderna, placa de rede, monitor sensível ao toque. Pessoas. Então, hoje era para falar sobre Arduino. Eu acho que vocês vão gostar, porque é importante saber também o componente do computador, do notebook, seja notebook, seja computador, né? Aí, a gente vai ter atendimento daqui um pouco, às 2 horas. O link vai ser disponível no nosso e-mail, né? GPK. Logo que vocês fazem a inscrição, vai disponível o link. Que quer fazer atendimento, a gente vai ficar lá das 2 até 5 da tarde para atender as dúvidas de você. Aí, obrigado, pessoas. Bom final de semana. Tchau, daqui um pouco.